Quem acompanha as minhas postagens, seja no Instagram, seja no Facebook, sabe que eu sou um aficionado de fotografia. Isso não quer dizer, evidentemente, que eu seja um especialista nesse tema, muito pelo contrário. Eu sou um amante das fotos. Elas têm para mim um lugar muito particular, porque funcionam de certa forma como um procedimento do meu próprio pensamento, no sentido de que essas imagens fotográficas são disparadores de pensamentos, seja pensamentos que eu estou tentando constituir, seja de novas ideias que não tinham me ocorrido até então. Para demonstrar como isso funciona para mim, eu queria me valer de um fotógrafo que se chama Alberto Watson, que é um cara muito importante na publicidade, na fotografia de arte, na moda, e fez coisas muito legais. Eu queria partir da obra do Watson, de uma foto que ele fez do Mick Jagger para a revista Rolling Stones. E essa foto tem uma historinha que acho que vale a pena contar. No primeiro momento, o set montado para sacar a foto envolvia um carro, um leopardo sentado ao lado do Mick Jagger, e ele, enfim, dentro do carro, dirigindo, ou coisa dessa natureza. O que se passou é que o leopardo estava bastante agitado, estava estressado e, portanto, era muito agressivo com relação ao Mick Jagger, que evidentemente, qualquer um ficaria assim, também se estressou um bocado. E, portanto, a equipe de produção estava se encarregando de compor uma espécie de divisória em vidro entre o animal e o Mick Jagger, de tal forma que ele não fosse agredido pelo animal. Nesse meio tempo, o Watson teve uma ideia genial, que foi a da dupla exposição da imagem do Mick Jagger, no sentido de que ele fotografou o leopardo e sobrepôs uma imagem que ele acabou traçando no rosto do animal do Mick Jagger, uma dupla exposição analógica, mas enfim, resultou disso uma espécie de um ser mítico, animalesco, que tem as feições na fotografia do Mick Jagger, e é aqui que eu acho que a fotografia, do ponto de vista do pensamento, realiza sua magia. O que eu quero dizer com isso? De um modo geral, na nossa tradição filosófica, os ditos reinos da natureza, né, o mineral, vegetal e animal, são separados. Da mesma forma, os seres humanos são separados com fronteiras rígidas dos animais. Há toda uma tentativa de explicar, inclusive, no âmbito de uma série de ciências, porque homens e animais são diferentes. O que a foto do Watson mostra é justamente essa fronteira porosa entre uma coisa e outra, esse entre, no qual não se é nem uma coisa nem outra, é uma espécie de uma hibridação entre homem e animal, e acho que no caso do Mick Jagger, isso foi uma coisa muitíssimo interessante, porque traduz um pouco a pegada dele como cantor, enfim, como performer no palco, a sua condição de músico, tudo aquilo, do meu modo de ver, efetivamente está atravessado por essa animalidade. E vamos lembrar, para as sociedades ditas primitivas, isso aqui é um preconceito, evidentemente, mas que são pré-modernas, havia alguns preceitos muito legais. Por exemplo, a questão da caça. É evidente que a caça implica a sobrevivência da espécie, como implica, por exemplo, a presa para o leopardo, a presa para o leão, as presas também para os seres humanos em ambiente natural. A caça, no entanto, para os seres humanos, sempre teve uma função ritualística, porque não se trata apenas da nutrição, mas da apropriação da potência da presa, no sentido de que, na medida em que a gente devora aquela presa, parte daquilo que ela se mescla conosco e nos eleva da condição de homens para uma condição híbrida, em que a potência do animal se faz presente. Então, isso me parece muito bem retratado na foto do Watson, mas existem coisas menos literais na obra dele que vão no mesmo sentido. Há um conjunto de imagens, por exemplo, de bailarinas, imagens magníficas. Primeiro, eu diria, do ponto de vista técnico-estético, né? Aquelas pessoas estão dançando
e o Watson saca uma foto enquanto elas estão em movimento. E aqui se produz algo de interessantíssimo. As fotos, evidentemente, são estáticas, mas elas capturaram a própria essência do movimento, a textura do movimento, de tal forma que parece haver ali uma espécie de slow motion das bailarinas. E o que é mais interessante, mais legal, é que a gente, em vendo as fotos, tem a impressão de que a qualquer momento aquelas bailarinas podem de fato levantar voo. Elas são como pássaros na imagem, é claro isso, elas têm, de certa forma, quase que o aspecto da plumagem da ave, prestes a levantar voo, toda armada para traçar o voo, mas ali a gente vê que também, na cabeça do Watson, obviamente de maneira intuitiva, não estou dizendo que ele tenha essa concepção ao fotografar, mas o fato é que aquilo atravessa as pessoas, as bailarinas que ele retrata, e a gente quase que tem a impressão que, de fato, elas podem escapar até do quadro, né, que foi feito pelo Watson. Essas razões, enfim, primeiro para voltar ao próprio fotógrafo, né, um cara genial, muito presente na fotografia publicitária e de moda. Isso, a meu juízo, não diminui em absoluto o trabalho, o elemento artístico propriamente dito na produção do Watson. E a outra coisa que me parece ser o objeto mais importante desse nosso diálogo é o fato de que as imagens podem ser elixires, vamos dizer assim, poderosos, né, para pensar. Tenho em mente aqui o fato que muita gente, para criar, para pensar, para compor, busca estados alterados de consciência, vez por outra, inclusive se valendo aí de drogas, não? Me parece que não é ilegítimo essa pretensão, e ela é ancestral na humanidade, mas para mim a fotografia tem essa natureza, ela me tira do centro, enfim, me coloca num lugar em que a minha visão é tomada por alguma coisa diferente da minha própria pessoalidade, e ali eu vejo áreas de sombra, penumbras, essas interseções entre seres humanos e animais. Isso me parece muito legal. Eu deixo para você a pergunta: a você acontece alguma coisa semelhante, parecida com isso? Você se entusiasma com uma fotografia? Você, ao ver um álbum de família, vê para além daquilo que está contido na imagem estrita? Algo lhe ocorre, como, por exemplo, essa coisa incrível da fotografia, que é registrar ausências. Toda fotografia é um pouco um fantasma, ela é fantasmática. Isso te ocorre? Ou eu estou aqui, vamos dizer assim, viajando sozinho nessa ideia e nessa relação com a fotografia?